falar em nome do Partido da Causa Operária, aqui no ato do dia 8 de março, o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO. Companheiros, gostaria de fazer uma colocação sobre alguns problemas que eu considero que, para o nosso partido, são problemas centrais no que diz respeito à questão da mulher, né? E são problemas que, normalmente, eles são deixados de lado completamente, ou, eventualmente, o que é mais raro, eles são secundarizados quando se trata do problema da mulher. Nós somos, né, evidentemente, um partido que não surgiu para realizar mudanças no marco do regime político existente. Nós somos um partido revolucionário, nós somos um partido que, no âmbito da luta política nacional e internacional, luta pelos interesses da classe operária, né, pelos seus interesses imediatos, pela melhoria das suas condições de vida, e luta também, e principalmente, pelo interesse maior da classe operária, que é a transformação da sociedade em que nós vivemos numa sociedade socialista, através da liquidação do capitalismo, da propriedade privada dos meios de produção. Eu queria chamar a atenção de vocês, primeiramente, para a relação que existe, né, de um ponto de vista político prático. As companheiras vão falar sobre vários temas, etc. e tal, mas eu queria chamar a atenção para esse aspecto particular. A relação que existe, de um ponto de vista prático, entre a luta da mulher e a luta geral do nosso partido. Nós temos que entender o seguinte, né? As mulheres, elas constituem metade da população nacional e metade da população mundial também. O programa do nosso partido é a luta por organizar e mobilizar a classe operária, que é uma parcela, se não majoritária, muito expressiva das massas oprimidas e exploradas do Brasil, para realizar a revolução proletária e o socialismo. Então, logicamente, nós temos que concluir que as mulheres constituem 50% da classe operária brasileira, pelo menos. Qualquer pessoa que se coloque o objetivo de uma transformação social dessa envergadura e não coloque o problema da luta política das mulheres, já está decretando de antemão, antecipadamente, o fracasso completo e total dessa luta. Quer dizer, resumidamente, sem uma enorme, intensa, sem uma participação real, organizada, consciente das mulheres, não se pode falar nem em nenhum tipo de transformação importante no país e no mundo, e muito menos se pode falar em socialismo e revolução proletária. Né? Esse é o problema-chave do ponto de vista do nosso partido, no que diz respeito à questão da mulher. Como vocês podem ver, esse modo de apresentar o problema, ele é diferente do que normalmente se apresenta como sendo o problema da mulher. Né? De um ponto de vista geral, a questão da mulher é apresentada de um ponto de vista democrático. As mulheres têm direitos que, evidentemente, elas deveriam ter, e, portanto, se trata de defender e garantir esses direitos. Para nós, esse ângulo e abordagem do problema é extremamente limitado, não se trata disso. Para nós a coisa vai muito além. A participação da mulher na luta de classes é um elemento indispensável, sem o qual não é possível falar em transformação socialista do país. Essa é a primeira ideia que eu queria deixar aqui claramente estabelecida como um dos pilares, uma das bases
do trabalho revolucionário entre as mulheres. Uma segunda questão que eu acho que é importante abordar é a seguinte: a participação política das mulheres no mundo inteiro, e quanto mais atrasado o país, pior vai se transformando essa relação, é extremamente minoritária. Se a gente pudesse levantar aqui uma estatística, por exemplo, da participação das mulheres nas instituições políticas, sindicais, etc., no mundo todo, nós vamos ver que está muito distante de corresponder aos 50% que são as mulheres no mundo. Eu calculo que se a gente pegar como espectro o mundo todo, isso aí cai abaixo de 5%. Em alguns países mais desenvolvidos, isso aí sobe acima dos 10%, mas não chega nem perto dos 50%. Por quê? Esse é o resultado de milhares de anos de escravização da mulher dentro da sociedade. Historicamente, a mulher foi condenada a uma situação de servidão, foi condenada, foi afastada não apenas dos centros de decisão política, mas foi afastada dos centros de formulação de ideias, de educação, e foi condenada a um trabalho doméstico, que é um trabalho que resulta num aprisionamento da mulher, não apenas no sentido material, mas principalmente no sentido espiritual e intelectual. E hoje em dia, nós vemos essa história da humanidade, que é uma história extremamente negativa, se manifestar num problema político concreto, que é a pequena participação política da mulher. Quer dizer, não é que a mulher não queira participar, que algum ingênuo poderia tirar essa conclusão. É que a mulher é impedida de ter um pleno desenvolvimento político por essas situações. O capitalismo, que é o sistema sobre o qual vive a humanidade hoje no mundo, prometendo libertar a humanidade, na Revolução Francesa, a promessa da burguesia era libertar a humanidade. As mulheres foram as primeiras a serem esquecidas nessa promessa de liberdade. Não conquistaram praticamente nenhuma liberdade efetiva para elas. E à medida que o capitalismo perdeu o seu caráter revolucionário, essa situação ainda mais piorou, criando dentro do capitalismo, com novos mecanismos e novas situações, uma nova prisão para as mulheres. Então, para nós, o trabalho entre as mulheres, o trabalho político entre as mulheres, é um trabalho contra essa herança de barbárie da humanidade. Vejam bem vocês, não é uma herança das mulheres, é uma herança da humanidade. É uma herança que os próprios homens, na medida em que eles são revolucionários, que eles querem mudar a situação existente, que eles acreditam no progresso da humanidade, que eles acreditam na possibilidade de desenvolvimento do gênero humano, eles são obrigados a carregar essa herança, na qual eles tiveram uma participação decisiva em estabelecer. A luta que se coloca é uma luta pela elevação política da mulher. O nosso partido deve colocar como um dos seus objetivos fundamentais, ou até mesmo como objetivo fundamental, em seguida da organização geral da classe trabalhadora, a organização política da mulher. Até porque o segundo objetivo, ele diz respeito diretamente ao primeiro objetivo. Sem a organização política da mulher, sem a libertação da mulher prática, na medida em que essa libertação pode ser realizada dentro do capitalismo, ou seja, transformando a mulher num ser politicamente ativo, revolucionário, socialmente consciente, consciente das suas dificuldades, deve ser colocada como uma tarefa central da luta revolucionária por todos aqueles que acreditam na revolução, e deve ser colocada de um ponto de vista prático como uma